Mas faça a tua parte. Que eu, médico dos médicos, vou fazer a minha. Mas o que acontece? Se eu não obedeço a hierarquia da terra, eu não vou conseguir obedecer a hierarquia que vem de Deus. Se eu atropelo da terra, eu vou atropelar o que é de Deus também. E no mundo espiritual, isso é quebrar princípios. Aí você ora pelo teu milagre, pela tua cura. A pastora, os pastores, os obreiros oram pelo teu milagre, pela tua cura, mas Deus que está com você durante 24 horas, vê que você não faz. Vi a irmã Vera tomar água agora, vem até na minha mente. Você está tomando 2 litros de água por dia? Não é irmã Vera, estou falando para todos. Eu não gosto de água. É uma coisa que eu falava muito. Mas para regularizar o meu corpo, meu organismo, eu preciso consumir. Mas a Coca-Cola é melhor. Cafezinho preto. É muito melhor. Isso mesmo. Faça isso. Faça desse jeito. O máximo do céu que você vai é o céu da boca. Porque você está descumprindo algo. O que é ligado na terra é ligado no céu. E se eu quebro isso, eu quebro o princípio. Vamos lá. Se eu dar paulada em você, eu não vou receber paulada? Ou mais uma cara virada, ou você vai se arrumar e vai embora. É ou não é? É o que vai acontecer. É ou não é? Se eu fizer isso na minha carne, é ou não é? Então, o que acontece? Eu tenho Deus em mim. Deus sabe se eu estou alimentando para aquela pessoa se manter na presença dEle, ou eu estou falando palavras que eu posso matar ele espiritualmente. Vamos mais profundo. Bebida é vício. Não adianta. Cigarro é vício. Não adianta. Drogas é vício. Não adianta. Jogo é vício. Não adianta. Tudo que é demais, que passa do normal, é vício. Doce. Comer demais. Passar do limite é vício. Tomar café demais é vício. Não é diferente de uma pessoa usuária de droga. Não é diferente. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o cafezinho, sem o pretinho. Me dá uma dor de cabeça. Agora imagine uma pessoa que não usa droga. Imagine. O médico fala para você, você tem que diminuir o café. Você já chega lá e diz assim, mas o café não. Mexe em tu, mas não mexe no meu café. Irmãos, uma pessoa com vício é a mesma coisa. Aonde que foi que causou isso? Ninguém sabe. Aonde que causou você comer exageradamente? Mas ninguém sabe. Aonde que aconteceu talvez um distúrbio dentro da sua mente e que te faz ir para esse lado, ninguém sabe. Não é safadeza. É algo que a pessoa acaba sendo preso pelaquela situação. Por detrás, presta atenção, às vezes por detrás de uma pessoa depressiva, houve um abuso sexual. Abuso psicológico. Você não sabe, mas Deus sabe. Às vezes as pessoas
para sair daquela situação que não consegue controlar, às vezes não tem a mesma força do que você ir para os pés de Cristo. Aí vai para onde? Para onde é a sua maior dificuldade de vencer. E quem é a pessoa própria para ajudar essa pessoa? Além dos médicos da terra, que estudaram, que passaram horas estudando. Alguns até pagaram para estudar. Outros ficaram horas na madrugada. Ficam até hoje. Para poder aprender. Para poder ver. Então você vê, além dessas pessoas, Jesus. Só que para Jesus curar, libertar e transformar a tua vida, primeira coisa, você vai precisar largar a bagagem. E você vai ter que olhar para o teu irmão e saber que ele não tem a mesma força do que você. E para ele chegar a ter a mesma força do que você, alguém vai precisar apresentar Jesus. Só que a retidão tem que ser assim, ó. Para quem vai ensinar alguém. Assim, ó. Quem ressuscita as coisas antigas. Ah, mas lá no tempo lá, você era assim, mas lá no tempo lá é Satanás. Ô, pastora, mas tem alguém que fala umas coisas para mim pesada, fala lá até coisa lá que eu fazia, lá em bolinha atrás, lá não sei o quê. Então, vou dizer, não é Deus usando essa pessoa, mas é o próprio Satanás, porque quem acusa é Satanás, não é Deus. Deus conforta. Ah, pastor, mas não fala isso porque foi um homem que te deu uma mulher de Deus. Então, irmão, olha essa fonte aí. Olha essa. Ah, mas vamos dizer, meu filho, minha filha pega e fala assim. Ah, mas quem falou é meu pai, minha mãe, mas são de igrejas. Irmão, olha essa fonte aí. E se você for corajoso, manda essa pessoa olhar essa fonte aqui. Porque Deus diz, ou é sim ou é não. Passou disso, é procedência maligna. Vamos lá. Seu vagabundo. Presta atenção. Tiago diz que a tua boca pode levar alguém à sepultura. Aí você chega numa pessoa que lá por dentro está totalmente destruído ou destruída, que está tentando caminhar. Aí você pega e solta uma palavra dessa, irmão, você está enterrando o teu irmão, você está enterrando a tua irmã, e se for algum parente teu, você está enterrando o teu parente. Porque essas pessoas o tempo inteiro, como eu e você, recebemos setas, dados inflamáveis do maligno. Só que uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que come da Bíblia o dia inteiro, ela vai sentir um pouco nervosa, mas só que aquilo vai cair por terra. Mas uma pessoa que não vive dessa sintonia com Cristo, pode bater e ficar. Aí você pega e diz assim, mas eu vou para a igreja, o pastor ora, eu faço campanha, eu unjo a minha casa. Irmão, mas e Jesus? Você acha que Jesus vai ficar num templo
templo sujo. Você acha que Jesus ele vai ficar num templo aí, irmão? Que de dia é uma coisa, de noite é outra, no outro dia piorou a situação. Ele não fica. Mas por ter alguém orando, clamando por você, o Senhor vai lá te visitar. Ele abre uma porta diante de você. E se você aproveitar a oportunidade, Ele não vem visitar mais. Ele vem morar em você. Então você vai começar a ver que Deus o tempo todo está falando com a gente. Irmão, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, você está implicando comigo, não, irmão. Se eu falar para você alguma coisa, eu vou te falar uma verdade. É porque Deus está mandando eu falar, mesmo que seja simples. Porque senão, irmão, você não vai ver eu nem conversar com você. Eu nem falar com você. Hoje, até pegar isso aqui de exemplo, porque eu sou muito, eu levo tudo para o espiritual. Quem está comigo 24 horas por dia sabe que tudo eu levo muito para o espiritual. Assim, Ângelo, aquele portão está aberto. Pituca. Ah, teu filho está lá fora, mexendo na roda do carro dele. Está lá se batendo, ele não sabe fazer. Olhei para ele e falei assim, você não pode ir lá ajudar? Ah, por isso que não cresce. Ele falou assim para mim. Por isso que é desse jeito. Por isso que não aprende, melhor ainda, por isso que não aprende. Melhor, gostei, mas esse aprende. Gostei, deu um gatilho aqui para mim. Não aprende. Eu falei assim, então filho, o Pai do céu está olhando para você dizendo assim, esse filho não aprende. Ele olhou assim, mas por quê? Deus está mandando você ler Bíblia. Você está lendo Bíblia? Você está estudando Bíblia? Você está gastando teu tempo aprendendo? Aí vem aquela palavra. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira o teu primeiro, meu amado. Tira aí. Disfarça, fiz aqui uma lágrima. O olho está coçando, arranca aí. É fácil julgar o outro. Mas querer viver debaixo de uma palavra do Pai, aí o bicho pega. Eu falei assim, o Pai todo dia está lá, deixa eu te ensinar. Você não pode ir lá e falar assim, ó, tá, faz um pouquinho assim, assim. Porque isso vai deixar apanhar tanto. Por quê? Porque o Espírito de Deus está 24 horas em mim. Então ele está vendo que eu estou dormindo demais e não quero ler Bíblia. Ele está vendo que eu estou vendo coisa errada e não quero mesmo. Ele está vendo. E ele vai ser aquele que naquele dia vai nos julgar. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que refletir a glória dele. Aonde eu for como cristão hoje, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho que refletir. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja com o meu esposo, seja dentro de um ônibus, seja aqui dentro da igreja, eu tenho que refletir. E ter o domínio próprio não é fácil. Então, todo dia eu preciso vencer. Todos os dias. Eu olho para umas situações, irmão, que eu tenho vontade de meter o pé. Mas eu lembro, não posso, preciso continuar. Preciso insistir, preciso
Jesus, o Senhor faria diferente, é verdade, então eu vou fazer diferente. Mesmo que dentro de mim, Senhor, é vontade de meter o pau, Senhor, não, mas eu vou fazer diferente. Porque o Senhor me disse que o Senhor se apresentou para mim dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E às vezes aquela pessoa do meu lado não tem tanta facilidade, então eu preciso, Senhor, me ajuda, me auxilia. Então todo dia, irmão, não é fácil. Eu me policio às vezes até demais. E o que eu falo às vezes para o meu esposo, para minha mãe, para os meus filhos, eu falo para cada irmão aqui da igreja. Porque eu não faço acepção de pessoas para falar. Para mim todo mundo é todo mundo igual para mim. Vocês são todos que estão aqui, são especiais para Cristo. Então tem que ser especial para mim também. Vocês para mim aqui, seria como fosse até mesmo meus filhos. Porque o que eu quero de bom para os meus filhos, eu tenho que querer para vocês também. Eu tenho que ter esse comportamento. É fácil? Não é, pastor. Mas eu preciso, por quê? Porque eu estou à frente de uma obra. Estou numa posição que Deus me colocou. E se eu quero viver o que Ele me deu, eu preciso fazer o quê? Preciso obedecer. E vai ter as vezes que não vai ser fácil. Vai ter vezes que você vai querer fugir dessas coisas tudo. Esses dias sentar na minha cama e falei assim: Deus, deixa eu ir embora. Deixa eu parar com tudo. Olha lá, o espírito da morte é assim, levou um, vai levar mais gente, eu sei disso. O espírito da morte, quando ele entra no lugar para levar um, você pode esperar, irmão, vai mais gente. Falei até para o pastor Anjo, queria que a nossa igreja fosse aquela só, vamos lá, dá glória aí, irmão. Mas não é, não posso fugir do que Deus me deu. Pois tem umas igrejas que é opa. É fácil. Não estou criticando, porque cada um vive aquilo que Deus chamou. Mas Deus não me chamou para um opa. Uma hora eu vou ter que cair na real. Aí eu fiquei no meu quarto e eu assim, cai na real. Isso é a libertação, né? Sangue do Cordeiro, Jesus. E comecei a falar com Deus. Comecei a conversar com Deus. E Deus começou a falar comigo: olha, você tem que entender que aquele que carrega a minha presença tem responsabilidade. Não precisa ser do altar, porque todos carregam a minha presença. E todos que carregam a minha presença têm que começar a entender que carregam uma responsabilidade. Você está carregando Cristo em você. Você está carregando aquele que disse: haja em você. Às vezes aquela pessoa está com uma vida daquela destruída, é porque a tua boca, a tua língua não cabe lá dentro. Às vezes teu marido está lá destruído, é porque você não tem uma palavra diferente. Ah, não vai mudar. Mão do céu. Você está falando que o Deus, Criador do céu e da terra, que ressuscita mortos, que fez milagres, prodígios, sinais e maravilhas, não vai. Aí vem aquele papo. Livre-arbítrio é para aquele que não conhece a Cristo. Se você examinar, estudar profundo essa parte na Bíblia, você vai descobrir. Livre-arbítrio é para quem não conhece a Cristo. Livre-arbítrio é para aquele que nunca desceu às águas. Mas quem desceu às águas, irmão, não tem mais livre-arbítrio. Ou vai ou racha. Porque o Pai vai ficar no teu pé. Não muda isso.
Não tem como mudar isso, porque a Bíblia não pode diminuir e nem acrescentar. Então você começa a ver essas coisas. E talvez aquela mulher lá, que estava no poço Samaria, talvez ela era uma dessas pessoas que ouvia alguma coisa assim. Ou era uma pessoa, às vezes, presa a alguma coisa e não conseguia. Mas quando ouviu, o ouvido espiritual ouviu que quem estava diante dela era o Criador, que quem estava diante dela era o reino, houve um desbloqueio. Então você tem que entrar aqui e ouvir aquilo que Deus fala ao teu coração, para ter esse desbloqueio. E uma coisa que você tem que parar com esse espírito de perseguição. Porque cristão não fica perseguindo cristão. Quem persegue cristão, irmão, é o inimigo. Por isso que Deus foi lá e falou assim: olha, Paulo, você é uma boa ferramenta na mão de Satanás. E se você é ousado para querer matar os meus, então imagine você convertido. Vem para cá. Vou te fazer um grande discípulo. Então você começa a ver que Deus, Ele não está brincando de ser Deus. E vou falar mais forte ainda, que nós já vamos louvar o nome do Senhor. Mas eu quero levantar aqui um clamor por essas vidas que aqui estão. E quero levantar um clamor a favor do Rafael, o pai do meu neto. Por quê? Porque o Espírito de Deus disse para mim: lançaram palavra contra o meu filho e ele não estava debaixo de nenhuma cobertura. Ele estava vivendo um processo. E no meio desse processo, palavras foram lançadas e ele caiu. Vamos lá. Irmãos, uma vez ele foi lá, quentão meu. Irmão, sabe que estou preocupada? Se dane. Eu quero ele na presença de Deus. Por causa que eu tenho um neto lá. O meu alvo é lá, meu neto. Se dane. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo tem mais para me dar. Não vou brigar por isso. Não vou lançar palavra contra isso. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que cuidar. Porque aquela pessoa não está no mesmo nível que eu estou. Quantos anos você tem de cristã ou cristão? Aquela pessoa não tinha nenhuma. Ah, mas alguém falou, irmão. Irmão, alguém um dia também falou de Cristo para mim. Eu fiquei 12 anos cega. Até Deus me mostrar a verdade. Então você consegue entender, você consegue compreender. E mais, lá foi falado coisas a mais do que falaram para mim. E vou falar francamente, eu não sinto mais a respiração dele. Até sexto eu senti. Não sinto mais. E agora só Deus. Agora só Deus. E eu quero pedir para você, não só pelo fato dele, mas para aquelas mães, aqueles pais de verdade,
que estão aí preocupados com seus filhos, que alguém talvez raptou, ou sumiu, foi para uma biqueira, as esposas, esposos, que talvez foi para a biqueira, ou foi para um bar, não sabe como vai voltar, não sabe se vai chegar, pessoas que estão talvez lá no coma, pessoas que não têm notícia nenhuma, pessoas que estão vendo seus filhos indo para depressão, vendo seus filhos indo para um lado que não gostaria que fosse, mas são mãe de verdade, pai de verdade. Eu quero que junto com a igreja lance agora palavras de vida a favor dele. E lembra do que você também está passando como mãe ou como esposa dentro do teu lar, ou esposo. E quero que você também junto lance uma palavra de vida. Eu peço para vocês ficarem de pé. Lança uma palavra de vida para esse teu filho, para essa tua filha, para esse teu esposo, essa tua esposa, para o Rafael aqui nesta noite. Para que nós possamos ainda ouvir aquele milagre que ainda nós não ouvimos. Lázaro sai para fora. Porque tem pessoas no meio de nós que estão caminhando, mas está como Lázaro. Tem pessoas dentro da tua casa que está ainda respirando, mas está igual Lázaro. E vamos levantar um clamor agora, todos podem orar junto. Para que o Senhor dos Exércitos venha sobre a vida desta pessoa, sobre a vida do Rafael, sobre a vida desse esposo, dessa esposa, que vem agora em nome de Jesus Cristo, se apresentar de uma maneira cordial, de uma maneira gloriosa. Que o Senhor possa dar ordem aos anjos dele, para ir de encontro a estas vidas que você está clamando junto a favor da vida do Rafael. E que possa entrar com a resposta às nossas vidas, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ouvir barulho de milagre nesta noite. Que possamos ouvir barulho de milagre nesta noite em nossa casa, em nossa família, na vida do Rafael. Que possamos ouvir barulho de milagre aqui nesta noite sobre essa pessoa que está sofrendo com álcool, com drogas, em nome de Jesus Cristo, com depressão, com opressão. Essa pessoa que está no leito de hospital, onde o médico diz que talvez não tenha mais jeito. Vamos clamar por um milagre aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ouvir o Senhor dizendo: sai para fora, labassuribe canta labaxarabanaia, lebe canta laxarabacombanaia. Vamos clamar, precisamos de um milagre, Senhor, aqui nesta noite. Eu preciso de um milagre, teu filho precisa de um milagre, labassuribe canta labanai. A tua filha precisa de um milagre, esta mãe precisa de um milagre, este pai, esta esposa, este esposo precisa de um milagre, Senhor. É quantas pessoas, meu Pai, que se encontram nessa situação tão difícil, mas nós pedimos ao Senhor, meu Deus, mesmo que não tenha fôlego, chama para fora, faz ressuscitar, entra com resposta, entra, Senhor, a favor desta oração, que não seja uma simples oração, Senhor, aqui nesta noite, meu Pai, mas seja algo, Pai, ao qual teu Espírito Santo esteja junto conosco agora, intercedendo com gemidos inexprimíveis diante do teu altar de glória na região celestial, meu Pai. Move-se os céus, move-se a terra se for preciso, meu Pai, mas liberta esta vida, meu Pai, sara esta vida, ressuscita esta vida, Senhor. Te pedimos aqui nesta noite, Pai, e se nós erramos em alguma coisa, se erramos no falar, se erramos no Senhor no pensar, se erramos, Pai, nos perdoa, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, apresentando o coração arrependido, Pai, porque nós queremos ver um milagre. Nós sabemos que o Senhor é capaz, nós sabemos que o Senhor pode, nós sabemos, Senhor, ninguém pode, só o Senhor pode, meu Pai. Então vem, Espírito de Deus, através dos teus anjos, ao qual o Senhor já deu ordem. Entra, Senhor, a favor do Rafael, entra, Senhor, agora, em nome de Jesus
Cristo. Entra a favor do lado da irmã Roseli. Entra a favor do lado da Daiane. Entra a favor do lado da irmã Célia, do pastor Ângelo, da irmã Tice. Entra a favor, Senhor, do lado da nossa irmã Vera, pastor Antônio. Entra a favor, Senhor, do lado da Elisângela, do Hélio, do Lucas, da Valéria, da Evelyn, Senhor, do Jonathan. Senhor, entra a favor do lar, Senhor, do Mateus, da Larissa, Senhor, em nome de Jesus, do Jailton, da Thaís, da Indianara. Entra a favor, Senhor, deste clamor, Senhor, do Ministério Fogo Puro, meu Pai, que está fazendo aqui nesta noite, neste lugar, Senhor, mesmo que não tenha vida, Senhor, traga a vida se for preciso. Deus traz, Senhor, em nome de Jesus, a existência. Deus mostra, Senhor, a verdade, revela a verdade, Pai, aqui nesta noite, neste lugar, e sara estas terras feridas, meu Pai, porque queremos sentir cheiro de milagre, cheio de unção, meu Pai, entrando agora, Senhor, a favor deste clamor, porque estamos aqui, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e juntos vamos Te louvar nesta noite, meu Deus, em sinal de agradecimento, independente da resposta ao qual o Senhor vai trazer a cada um de nós, meu Pai. Amém. Graça e paz a todos, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Tu és santo, Jesus. Se manifesta no meio de nós nessa noite, Senhor. Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
adorando. Aleluias. Aleluia, Jesus. Jesus, Jesus. Clamamos pelo teu nome, Senhor, aqui nessa noite, Senhor, em comunhão com a tua igreja, Pai. Aleluias. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Tu és santo, Jesus. A nossa confiança está em ti, Jesus. Aleluias. 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 O Senhor é o nosso guia, Jesus. Meu protetor, Senhor. Aleluias. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom
E as palmas louvam o nome do Senhor, amém? Aleluias. Glória seja dado ao nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Grandioso és tu. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus de poder, Deus de mistérios. Aleluia, Senhor, aleluias. Irmãos, eu disse para vocês que eu ia ministrar. Vou te puxar pelos cabelos ou vou te agarrar pelos teus cabelos. No dia de hoje. E quando você começa a ler o livro de Ezequiel, você vai ver que em Ezequiel 8, versículo 3, o Senhor nosso Deus, Ele estendeu o que parecia uma mão e agarrou pelos cabelos Ezequiel. Em outras traduções, Ele puxou o cabelo de Ezequiel. Ele pegou Ezequiel pelo cabelo. Ele pegou Ezequiel, ele puxou os cabelos de Ezequiel, ele levantou Ezequiel bem alto no ar e levou Ezequiel do rio Quebar e levou Ezequiel agora de lá, onde ele estava no exílio, para Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando você começa a ler Ezequiel 1, você vai ver que quando ele estava para fazer 30 anos, você vai ver que o Senhor viu ele, que estava no exílio, junto com outros judeus, até mesmo outros judeus anciãos. Você vai ver que o Senhor foi lá de encontro a ele, começou a falar com ele e se revelou a Ezequiel de uma maneira grandiosa. Revelando-se a Ezequiel quem era ele. Revelando-se a Ezequiel a visão que Ezequiel teve foi totalmente a visão de como era o nosso Deus, como é o nosso Jesus. E aí você vê, já no versículo 2, você vê agora o Senhor pegar e falar para Ezequiel: homem imortal, fique de pé, eu quero falar com você. Aí você começa a olhar que ele estava no exílio, que o povo tinha sido retirado da sua cidade, agora se encontrava em outro lugar. Eles estavam exilados. Eles estavam num lugar, irmãos, onde eles agora estavam caminhando como escravos. Pare para pensar, homens de Deus, mulheres de Deus, vamos dizer assim, conjecturando. Simplesmente estavam num lugar de adoração, num lugar em que estavam glorificando o nome do Senhor. E de repente, no meio daqueles, havia alguns que não estavam na mesma visão, que não estavam honrando, que não estavam glorificando, ou que não estavam confiando. E de repente, através daquela situação, Deus olhou e viu que eles estavam até mesmo idolatrando outros deuses. Ele pegou aquele povo todo de Jerusalém e levou eles agora para ser exilados. E no meio deles foi o profeta Ezequiel. Pare para pensar. E naquele lugar, dentre tantas pessoas, Deus olhou para Ezequiel e falou assim: olha, você, eu vou me revelar a você, eu vou contar a você mistérios, eu vou te mostrar, vou te levar a visões que você não tem ideia. Então, se coloca de pé, porque eu quero falar com você. E enquanto aquela voz, ela estava falando com Ezequiel, de repente Ezequiel sentiu o Espírito de Deus entrar nele. E naquele momento que o Espírito de Deus entrou nele, o próprio Espírito de Deus colocou Ezequiel de pé. Aí você vê que o Senhor pega e diz: ó, Ezequiel, você vai falar agora com o povo rebelde.
Um povo de coração duro. Agora eu vou te colocar para falar a esse povo. Eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Eles não vão querer te ouvir, mas assim mesmo fale, assim mesmo declare as palavras que eu vou colocar na sua boca. Aí você vê que no meio de toda aquela situação, o Senhor pega ele e diz assim: louve nos altos céus, a glória é do Senhor. Aí você começa a ver Deus trabalhar na vida de Ezequiel. Você começa a ver que Deus coloca o profeta Ezequiel como vigia. Você vê que ele leva Ezequiel para a casa dele. Você vê que ele fecha-se lá dentro. E você vê que o Senhor simplesmente faz com que ele fique agora mudo. Há uns capítulos atrás, o Senhor falou para ele ficar de pé, colocou da presença do seu Espírito e mandou ele falar. Agora você chega no versículo 3 e você vê no versículo 22 que o Senhor agora vai lá, leva Ezequiel para a sua casa e fecha ele dentro do seu lar e simplesmente diz para ele: você vai ficar mudo. Diz para ele assim: você vai se amarrar com cordas e não vai poder sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Vamos lá. Irmãos, quando Deus ele começa a paralisar a língua de um profeta para não falar, lá vem. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo que eu, Senhor, Deus, vou dizer. Alguns deles vão vir, mas outros não, porque sou um povo rebelde. Aí você vê no capítulo 4, que ele simplesmente agora pega Ezequiel e manda ele pegar um tijolo, colocar na sua frente, fazer nele um desenho da cidade de Jerusalém. E nesse desenho a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas, com torres. Aí ele começa agora. Pega uma frigideira de ferro e põe como se fosse um muro entre você e a cidade. E diz agora o Senhor para Ezequiel: vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada. E é você quem está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Ó, quem vai cercar a cidade agora, essa frigideira só vai ser algo que nós vamos pegar de exemplo. Deus falando para Ezequiel: mas essa frigideira que você está fazendo aí, para representar um muro, é você. Você simplesmente vai, ó, sobre esse povo. Vai ser um muro. Aí você começa a ver o Senhor falar. E o Senhor pegou e colocou Ezequiel durante 390 dias nessa situação. Aí você começa a ver que você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas de gente, assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. Imagina Ezequiel numa situação que agora ele ia ter que pegar, defecar, e aquelas fezes humanas, ele ia ter que fazer brasas para cozer um pão. Ao olhar de todos. Aí ele chega e diz para Deus: o Senhor, meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural, ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor pega e diz para ele: está bem. Olha que intimidade. Dele chegar e falar isso para o Senhor olhar para ele: então está bem. Vou fazer o seguinte: eu vou deixar você usar o esterco da vaca para fazer fogo. Asse o seu pão em cima dele.
E esse vai ser o teu alimento. É isso que você vai comer. Imagine agora você estão debaixo dessa ordem. Agora imagine vocês estão debaixo dessa autoridade, que é Deus te direcionando, te falando para você fazer isso. Aí você vai caminhando mais para frente, você vê que Deus pega e diz, ó, Ezequiel, agora você vai fazer o seguinte, você vai cortar a tua barba, e vai cortar os teus cabelos, e vai dividir em 3 partes. E aí ele começa a dar umas direções, no capítulo 5, para Ezequiel, para que agora Jerusalém viesse prestar atenção, que o Senhor Deus estava dizendo, ó, por motivo de vocês obedecerem minhas leis, vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou causar uma confusão no meio de nações. Aí o Senhor começa a falar, eu vou julgar vocês, no lugar que todos possam ver. Aí o Senhor começa a dizer, olha, eu vou castigar vocês com coisas horríveis. Eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes, e como nunca mais farei. Será que essa agora é a última? Isso está acontecendo lá? Não sei. Aí você começa a ver. Aí vem o Senhor no capítulo 6. Ele condena a adoração a outros ídolos, a outras imagens. Aí você vê que o Senhor, ele pega, ele revela o pecado de Israel. E ele diz assim para Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas mais nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença. O que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. O que estiverem perto serão mortos na guerra. O que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de morte serão espalhados entre os ídolos em volta dos altares. Aí você vê. Ezequiel estava lá, estudando para ser sacerdote. Quando ele chega, que ele ia poder ser um sacerdote, não tinha mais tempo. Porque tudo tinha sido destruído. Por causa da rebeldia do povo de Jerusalém. Aí eles são levados para o exílio. E dentro daquele exílio, ele está no meio de outros anciãos, outros sacerdotes de Judá. E Deus olha para ele e diz assim, ó, é você. É como Deus estivesse aqui hoje, nesta noite, dizendo aqui no meio de todos, ó, vai ser você. É você que eu vou me revelar, é você que eu vou me mostrar, e é você que eu vou usar, tanto para dizer palavras boas, ou palavras ruins daquilo que eu vou fazer, contra aquilo que eles estão fazendo, fora da visão que eu dei. Então você começa a olhar essa situação, você começa a imaginar uma situação dessa na sua vida. Você começa a imaginar uma situação dessa sobre a sua casa, ou sobre a cidade que você mora, ou sobre os teus. Deus, ele olhando, hoje, não somente lá da glória, mas com a presença do Espírito de Deus dentro de você, aonde você vai, onde você não vai, o que você diz, o que você não diz, o que você come, o que você não come, e Deus está lá, olhando para você. Policiando, vamos dizer assim, 24 horas você. Vendo como você se movimenta, vendo como você age. E vamos dizer agora que Deus escolheu você para ser esse profeta. Vamos dizer agora que Deus escolheu você para ser esse Ezequiel. Aí você tem teu pai, tem tua mãe, tem tua família. E Deus simplesmente olha para você, vê que você está no meio de tantos anciãos também,
do povo, e simplesmente olha para você e diz assim: olha, você é meu, e você vai viver a minha voz de comando. Você vai cortar o teu cabelo, você vai raspar a tua barba, você vai pegar esterco de vaca, vai colocar os pãozinhos para assar em cima, e todos vão ter que ver. Você vai chegar e vai até o meu povo rebelde, eles não estão te ouvindo, não fazem nem questão de te ouvir, mas fique em paz, só declare, porque o que vai sair da tua boca são as minhas palavras, e o que vai acontecer, o que vai sair da tua boca sobre esse povo que está com o coração endurecido, sobre esse povo que não quer ouvir. Imagine você agora numa situação dessa, você vendo aquele povo desobedecendo, você vendo aquele povo irando ao Senhor, e você sabendo que é você que Deus vai usar, e que você vai ter que andar nessa jornada, nessa caminhada, de acordo com aquilo que Ele te mostrar. Aí você vai vendo isso, você vê que Ele corta o cabelo, você vê que Deus condena a adoração dos ídolos. Aí você vê que o Senhor pega os copos, Ele começa a espalhar no meio dos ídolos, no meio dos altares. Você começa, isso aqui seria você vendo mais confusão aí acontecendo, mas coisa meio fora de uma realidade que você vive acontecendo ao teu redor, ou acontecendo com algum dos teus, e você não consegue ter o entendimento. E Deus falando para você: olha, eu te levantei para isso, e você vai fazer isso, e vai ser desse jeito. Aí você começa a olhar, você começa a ver, aí Deus fala assim: agora faz o seguinte, sabe a tua esposa? Eu vou matar, e você não vai chorar, você não vai viver o luto por ela, você vai continuar fazendo o que eu quero, e nenhuma lágrima pode cair do teu rosto, porque todos vão ter que ver que o que eu vou fazer com eles vai doer tanto, mas não vai conseguir cair uma lágrima do rosto deles, por causa da desobediência. Aí você começa a olhar tudo isso, você começa a olhar o Senhor falando sobre isso, você começa a olhar o Senhor dando direções a Ezequiel. Aí nós chegamos no 8, um dia os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiro. Olha quanto tempo. Vamos dizer assim, pouco tempo. Mas aconteceu tudo isso, e mais coisas iriam acontecer. Aí de repente o poder do Senhor, Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão, e nela vi um ser que parecia feito de fogo, da cintura para baixo. Seu corpo parecia fogo, da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo. Aí quando você vê, ele me agarrou, ou ele puxou meus cabelos. Era o Senhor agora falando assim para Ezequiel: eu estou pegando o teu interior. Eu estou pegando agora a parte espiritual que está em você. Aonde que os olhos são espirituais, os ouvidos espirituais, a visão espiritual, o andar espiritual, o falar espiritual. Agora ele puxa pelos cabelos e leva agora Ezequiel no mais alto. Tira ele agora
lugar que ele estava, para mostrar agora a Ezequiel o que seria feito com Jerusalém. O que você vê aqui, ele pegou no interior. Ele pegou aonde está a alma. Ele pegou lá onde que está a dor, a angústia, aonde está a dificuldade de você viver aquilo que Deus tem para você. Ele pegou aonde está as emoções. Aonde está a dificuldade de você confiar nele no meio de uma situação de dor. Agora ele pega Ezequiel no interior. A Bíblia não relata como Ezequiel estava. A Bíblia não diz como Ezequiel se encontrava. A Bíblia só relata que ele foi visitar por alguns anciãos de Judá, que estavam também com ele, naquele exílio, que foram até a casa dele. E de repente, indo mais para baixo, foi quando nós estamos lendo, Ezequiel 8:7. Você vai ver que ele pega, leva também Ezequiel à entrada do pátio de fora, e me mostrou um buraco na parede. Em outras palavras, homem mortal, ou filho do homem, arrebenta esta parede. Em outros diz, cava essa parede. Agora o Senhor dá uma missão para Ezequiel. Ele está diante de uma parede. E Deus fala para ele, começa a arrebentar. Começa a cavar essa parede. Faça isso. A Ezequiel, com as suas próprias mãos, ele começa a cavar aquela parede. Ele começa a arrebentar aquela parede, segundo a ordem de Deus. E aqui vem uma revelação mais profunda de Deus ao profeta. Porque agora o Senhor está querendo dizer, aqueles que foram escolhidos para carregar a minha presença, que aqui até então, na época lá, eram os sacerdotes. Agora vocês vão ver, você vai ver o que eles fazem quando não estão no meu altar. Agora o Senhor diz para o profeta, agora você vai ver a imundícia de como eles carregam minha presença. Agora você vai ver o oculto. Aquilo que os teus olhos não vê, mas o meu vê. Aquilo que você não escuta, você vai escutar agora. Eu vou te levar a uma outra dimensão. Aí você vê que então ele vai lá, arrebenta a parede e encontra debaixo do muro uma porta. Ele encontra o que é algo secreto. Ele encontra uma porta que vai revelar-se a ele. Hoje, no dia atual, essa porta é Jesus. Agora ele vai trazer uma visão ao profeta daquele povo que estava junto a ele na casa dele. Aí você vê, entre e olhe. Ele vai entrar, ele vai olhar. Veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras, outros animais impuros, de outras coisas que os israelitas estavam adorando. E eram 70 israelitas que se achavam ali. Aí você vê que eles estavam acendendo incenso, levantando fumaças a outros deuses. Um especial chamado Tamuz, que era um deus babilônico da fertilidade. Aí você vê que Deus, Ele não
levanta um profeta por levantar. Você vê que Deus levanta um profeta para proferir aquilo que ele manda falar. E ele não perguntou a Ezequiel se Ezequiel queria ou não. Simplesmente falou: você não é sacerdote, você é profeta. E você não só vai falar, você vai dizer o que eu quero que você fale. Você vai fazer algumas coisas, vamos dizer, aquele tijolo, aquela frigideira, aquele negócio de se amarrar. É como no dia de hoje você fazer umas coisas proféticas. Proféticas. Para que eles possam entender que sou eu. Só que antes de tudo isso acontecer, eu quero que você cave essa parede. Porque você vai encontrar uma porta. E nessa porta eu vou te mostrar coisas que você não está vendo. Adoração que você não está vendo. É aquilo que eu falo. Na igreja, glória a Deus, aleluia. Adora o nome do Senhor. Em casa é sertanejo, é funk e assim por diante. Preste atenção. De dia é cristão. De noite é o lobo. Então Deus, ele pega e diz assim: eu separei um povo para mim, para que seja fiel a mim em tudo. E a desobediência deles vai trazer com que eu os corrija. Nos dias de hoje, com a presença de Jesus, do Espírito de Deus em nós, por haver a misericórdia, ainda nós temos, vamos dizer assim, entre aspas, uma misericórdia aí. Vamos dizer assim. Mas isso um dia tudo vai se findar. E vai ser um Deus de justiça. Então o que eu faço aqui, pode ter hoje um Jesus de misericórdia. Mas quando tiver que passar por um outro plano, é um Deus de justiça. E lá não vai ter misericórdia. Então a minha conduta aqui, se continuar sendo errada, diante daquilo que Deus me colocou para ser, independente de eu estar ou não estar, mas para ser. Quando chegar lá, será um Deus de justiça. Por isso, cuide com o que você fala, com o que você diz, com o que você pensa. Porque a maior parte dos pensamentos que vem ao contrário daquilo que Deus quer revelar a você, é porque tem um Satanás soprando no teu ouvido. E eu posso falar isso com certeza, porque eu estou cavando uma parede. E Deus está me mostrando coisas que eu não vejo na sua casa e no seu lar. Mas eu estou cavando. E tem coisas que Ele está mostrando. Se fosse um tempo atrás, eu jogaria no ventilador. Mas os dias de hoje eu estou meio muda. Só aguardando o tempo de Deus, a estação de Deus, para Ele vir até você e mostrar a você se você está andando com retidão ou não andando em retidão. Aí quando você chega nessa parte, que aí eu quero trazer isso para o dia de hoje, presta atenção, nós carregamos um Cristo, nós carregamos o Espírito de Deus em nós. Só que as coisas para acontecer, as coisas para se tornar real, não é no meu tempo nem no teu tempo, mas é no tempo de Deus. E hoje eu lá comecei
a fazer a pregação. Dentro dessa visão de cavar a parede e de Deus querer revelar ao profeta aquilo que os anciãos estão fazendo quando não estão no altar, quando não estão na presença de um altar, que antigamente a presença era assim, era no altar, era a Arca da Aliança, mas hoje é em cada um de nós. Aí eu vi que em João 2,5, que foi o primeiro milagre de Jesus, que quando ele diz para a mãe dele, mulher, não é minha hora, é que Jesus está querendo dizer para ela, eu estou aqui debaixo de uma autoridade. Eu não vim a esse plano para fazer o meu querer, a minha vontade. Mas eu estou aqui debaixo de uma autoridade. Estou aqui debaixo de uma cobertura do meu Pai Celestial. Aí ele pega e diz para ela, não é dado o meu tempo. Realmente, não era o tempo dele fazer. Por quê? Porque João Batista ainda não tinha sido preso. E João Batista, seu primo, ele veio sobre essa terra como profeta, com uma missão, dizer, arrependei-vos, pois está chegando o reino dos céus. O reino de Deus está perto, arrependei-vos. Então ele veio para abrir uma passagem, para dizer, olha, aquele que é maior do que eu está para vir. E desse eu não sou digno de desatar as sandálias. E realmente, ele precisava que o ministério de João, naquele momento, se findasse, para que o ministério dele começasse. Porque agora não tinha o porquê João dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Porque o reino já estava na terra. Mas ainda não tinha acontecido isso. Quando Maria, naquele casamento, pediu para ele ir lá e transformar água em vinho. E Jesus, ele não gosta de quebrar princípios. Deus não gosta de quebrar princípios. Na verdade, ele não quebra princípios. Mas Maria não entendia os mistérios. E ela falou, ó lá, faz tudo o que ele quiser. E levar até ele as talhas. Então, naquele momento, ele se permitiu. Mas realmente não era o tempo dele. Porque João Batista ainda estava solto. João Batista ainda estava dizendo, há de chegar aquele. Mas aí acontece logo após o batismo. E na hora do batismo, há a manifestação da Santíssima Trindade. E naquele momento, estava se encerrando o ministério de João Batista, para iniciar o ministério de Cristo. Só que João Batista, mesmo sabendo disso, que o reino já estava na terra, ele queria continuar anunciando. Só que não tinha como anunciar algo que já estava lá. É o que Deus quer dizer. Não tem que anunciar algo que já aconteceu. E na desobediência de João Batista, que todo mundo sabe, que acabou-se o pescoço dele numa bandeja. O Senhor precisava que João Batista se retirasse, para que agora ele começasse a ministrar o ministério dele. Aí você vê que Mateus 3:2, João Batista, ele está pregando, arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Ele está falando do governo, que era Cristo, que lá no Éden já havia sido proclamado. Aí Mateus 3:13, você vê o batismo de Jesus. Aí
Mateus 1,17, você começa a ver que Jesus começou a anunciar agora a mensagem dele na Galileia. Ele começou o ministério dele anunciando a palavra dele na Galileia. Jesus esperou o ministério de João acabar para iniciar o seu ministério. E agora você vê o Senhor dizendo: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependo-se dos seus pecados e creio no Evangelho. Ele mudou a conversa. Ele mudou um pouco as palavras dentro de uma frase. Aí quando ele fala agora, arrependo-se, ele está querendo dizer, olha, em Romanos 12, a transformação precisa ser agora em você completa. Precisa haver uma mudança da tua mente. Que está lá em Romanos 12, versículo 2. Aquela transformação de mente, aquela transformação completa que o Senhor está falando, é metanoia. É que Ele está querendo dizer agora para o povo: você tem que parar de ficar pensando com os seus próprios pensamentos. Agora não é mais o teu pensamento, não é mais o teu jeito, agora é do meu jeito, vai ser o meu pensar. Então não pode mais que ele está querendo dizer, olha, esse pensamento, aquele irmão não gosta de mim, aquele irmão não gosta de mim, aquele irmão é isso, que... O pensamento de Cristo não é esse. E ele mesmo diz, você precisa ter uma transformação de mente, para saber quem sou eu. Foi dito aqui. Preciso conhecer. Então esses pensamentos, não vai dar certo, não é pensamento de Cristo. Esse pensamento, olhou torto para mim, não é pensamento de Cristo. A Bíblia está falando que não é, porque o pensamento de Cristo é pensamento de reino, é pensamento de evangelho. Por isso que ele diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Só que eu quero que as coisas de Deus tornem real na minha vida. Mas para isso acontecer, eu vou ter que sair da minha carne e viver no Espírito. Então eu vou ter que saber o que eu vou alimentar mais a partir de hoje. Aí em Lucas 17, versículo 21, ele vem profundamente. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aquele que lá em Ezequiel 8, o profeta precisava cavar uma parede para ver o que estava acontecendo. Agora você encontra aqui que já não é necessário cavar a parede, mas é necessário saber aonde está Cristo dentro de você. E se você quer ter uma visão do que é certo, o que é errado, você precisa saber quem é Cristo dentro de você. Se você quer uma direção certa para a tua vida, você precisa saber quem é Cristo dentro de você. E quando você deixa o teu eu falar, o eu sou desaparece. Mas quando você deixa o eu sou falar, o teu eu desaparece. Então agora ele está dizendo, está dentro de você. Agora eu falo a responsabilidade. A pastora não sabe, a pastora não pode saber, a pastora não pode nem ouvir. O reino, Jesus, o Espírito, o que pode te condenar, o que pode te levar para casa, está dentro de você. Ah, não, vamos fazer escondido. Está dentro de você. É como eu quisesse dizer, não importa se ela está vendo ou não está vendo. Eu estou vendo, porque eu moro dentro de você. Eu estou vendo se você está vivendo uma transformação ou não, porque eu moro dentro de você. Eu estou vendo se você está deixando o eu fazer, ou é você que está fazendo, porque eu moro dentro de você. Por isso que eu falo, irmãos, não fale as coisas para mim,
Se for mentira, melhor nem falar. Se for tentar inventar, nem faça. Por quê? Porque tem alguém dentro de mim, a qual todos os dias, esses 6, 7 anos, que depois que ele me libertou de uma cegueira espiritual, eu estou cavando todo dia. E eu só não fiz um curso que me ofereceram, porque eu não tenho um cartão de 3 mil. Senão eu ia fazer para aprender mais. Então pare para pensar. Aí agora, você vê o quê? Que o arrependimento, a metanoia, a transformação de mente, a transformação de mente, presta atenção, é a única coisa que pode levar você a um arrependimento verdadeiro. Pastor, eu me arrependi. Eu sei que não. Por quê? Porque eu sei como está sendo tua atitude. E eu estou vendo o teu eu. Estou vendo as tuas velhas ações. Eu estou vendo as tuas velhas atitudes. Então eu sei que você não se arrependeu. Porque o arrependimento que Jesus pregou vem através de uma transformação de mente. Onde Ele que transforma a nossa mente, tornando nossa mente uma mente de Cristo. Onde não é mais o teu pensar, mas é o pensar de Cristo. Então você começa a ver que aí quando você deixa a mente ser transformada, vem o arrependimento verdadeiro. E através desse arrependimento vem o quê? Vem uma nova visão. E você vai ver que Deus dá ao profeta Ezequiel novas visões. E é isso que Deus quer dar a respeito da sua vida. Visões, novas visões, direções, novos caminhos. Então você começa a ver que Deus fala com Ezequiel e vai até Ezequiel no exílio. E quando Deus quer, Ele vai até você e fala com você no lugar que você estiver. Aí nós vimos no mês de janeiro, 1 Coríntios 16, 9. Porta aberta diante de ti. Deus pega e fala para Paulo. Ele vê uma oportunidade de mudança. Ele vê uma oportunidade maior na vida dele. Ele poderia continuar a viagem, mas ele continua em Coríntios. Ele aproveita aquela oportunidade, ele tem a visão de Deus sobre aquela oportunidade. Então, ele aproveita aquela porta aberta que Deus colocou diante dele. Agora eu te digo, quantas portas abertas Deus colocou diante de ti e quantas você mesmo fechou? Irmãos, eu quero ter minha vida financeira transformada. O que eu preciso fazer? Tirar meu nome do SPC Serasa. Preciso me organizar com o que eu ganho. Não posso gastar mais. Não posso depender de ninguém. Eu tenho que depender dele. O que ele está falando? Limpa o teu nome. O que ele está falando? Não faça mais empréstimo. Ele está dizendo, não precisa fazer empréstimo para esse negócio que eu vou te dar. Eu não vou te colocar numa dívida para você ter. Você vai ter sem precisar entrar. Só se organize. Faça lá o caderninho. Comprou uma bala nota. Que entrou, que sai. Coloca teu dízimo. A oferta que você dá. É você e Deus. E começa a viver. É você e teu marido. Trabalhe junto. Não queira renegociar nada. Deus não está nisso. Se você ler Provérbios, você vai ver que Deus não está nisso. Às vezes, quando eu tenho, me empresta isso, aquilo, eu dou. Mas quando eu não tenho, eu não tiro mais.
de lugar nenhum. Por quê? Deus diz, se você for emprestar para ficar falando, não faça. Então eu falo não. Não, não, não. Se empresta uma, não paga. Se empresta duas, não paga. Empresta três, não paga. Não vai esperar a quarta. Não faz. Porque você vai começar a entender o mistério de Deus. Qual é o mistério? Aquela vida precisa se colocar em ordem. Ah, eu quero esse projeto aqui, mas eu quero fazer isso aqui. Coloca a tua vida financeira primeiro em ordem. Então ele fala o tempo todo, dentro da escritura, ele está falando. Ah, empresta o teu nome para alguma coisa. Não. E eu já falo, se você for emprestar ou você for pedir, tira o meu da reta, porque eu não quero entrar nessa história. Porque a minha visão está dentro da palavra. A minha visão não está fora dela. A palavra é Jesus. Então é aqui que eu vou vencer. É aqui que vai ter aquilo que ele falou que ia me dar. Então eu vou dentro da palavra. Porque se eu quebro esse princípio, eu quebro todos os outros princípios. Se eu não dizimo, eu não oferto, eu quebro todos os outros princípios. Aí quando eu quebro o princípio, Deus não precisa fazer nada por mim. Porque Ele não tem com ninguém que não queira viver o princípio dele. É como ele dissesse, eu não tenho obrigação de fazer por aquele que não está interessado em cumprir o que está aqui. Isso aí você começa a olhar e começa a ver que acaba sendo uma paulada. Aí você diz, mas eu dou dízimo, eu dou oferta. Aleluia, glória a Deus. Ou você vai dizer assim, eu cumpro tudo, as leis e os mandamentos, igual aquele jovem rico. Mas pega tudo que você dê e dá. Opa, mexeu no bolso. Te amo, Jesus, mas não posso. Então não adianta você conhecer as leis e os mandamentos, e na hora que ele mandar você dar, você, opa, Jesus. E não adianta você também dizimar e ofertar e não conhecer as leis do mandamento. Então você vai ver que tudo anda meio assim, junto. Tua vida está desse jeito assim, irmão? Parece uma balança enganosa. Revê os teus princípios. Não permita que Deus mande você cortar o cabelo, cortar a tua barba. Não precisa matar minha mulher. Eu não quero fazer pãozinho em cima de uma brasa de esterco. Vamos usar isso como exemplo, porque hoje não sabemos como ele faz. Então você começa a ver isso. Você começa a olhar para essa situação. Aí você começa a ir mais profundo dentro daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E Deus agora ele diz para você, encontre o teu Moisés. Deus queria dizer para aquele povo israelita, vocês vão precisar chegar até Ezequiel. A chave está em Ezequiel. Deus queria dizer para aquele povo, a chave está em Moisés. Encontre o seu Moisés para viver o seu propósito. Porque quando você encontra o seu Moisés, que está debaixo de uma cobertura que se chama Deus, você não vai apenas viver o teu propósito, mas você vai entender o que é se relacionar a uma submissão. Ezequiel, é assim, tá? Você vai falar assim. Ezequiel, eu vou fazer assim. E acabou. Ezequiel, sim, Deus. Perdeu a mulher, sim, Deus. E ele, vendo tudo sendo destruído, não tendo tempo para adorar. Sim, Deus. Sim, Deus.
vou dizer para você, você não tem liberdade. Tua liberdade está em Cristo. Deus libera o propósito para Moisés. Deus libera o propósito para Ezequiel. Deus libera o propósito para Isaías. Deus libera o propósito para Jeremias. Deus libera o propósito para Paulo. Deus libera o propósito para Pedro. Para João. Vamos dizer assim. Deus pega, fala direto com aquele que Ele quer se revelar. Ele não vai pegar o de baixo para falar, para vir falar com o de cima. Ele vai pegar a obediência à hierarquia. Porque Ele respeita a hierarquia. Por isso Ele falou para a mulher: mulher, não é chegada a minha hora. Propósito de Deus é coletivo. Deus levanta uma autoridade espiritual, conecta com o povo, coloca debaixo da nuvem, que é a presença dele, a cobertura dele, e o povo se conecta com a visão dada a Moisés. A igreja é a visão do pastor. A igreja não é a tua visão. A igreja é a visão do pastor. Você vai receber bênção, milagres, vai ver prodígios, sinais e maravilhas, mas dentro da visão do pastor. Ele vai organizar as tuas finanças, ele vai de encontro ao teu lar, de encontro à tua casa, respeito à visão do pastor. Se você, igual eu falei aqui no começo, se fosse oba-oba, não era bom? Mas Deus, Ele sabe que dentro do teu lar precisa de pessoas serem libertas, pessoas que precisam enxergar quem é Ele, pessoas que precisam ter a visão de quem é Ele. Então, se você for numa igreja oba-oba, não vai ter isso. E para você viver o que você pediu nas tuas orações, você precisa estar debaixo da visão de Moisés. Você precisa estar conectado com Moisés. Porque a visão de Moisés vem direto de um trono celestial. Entrar debaixo da nuvem é entrar no propósito de Moisés, no propósito da pastora Simone. Qual é o propósito do Ministério Fogo Puro? Prodígios, sinais, maravilhas. Visão, palavra, os 5 ministérios, atuação do Espírito de Deus, o mover do Espírito de Deus, a conexão com o mundo sobrenatural, algo que não vai ficar em 4 paredes, algo que pode ir para nações, mas não porque fulano vai levar, o Bertano vai levar. Deus está dizendo, você vai ser guiado pelo meu Espírito. Eu pego você pelo teu cabelo e vou te levar até outro local. Não é homem, não é mulher, sou eu. Então você vê Deus falando. Você vê Deus querendo dizer que quando você honra, quando você entra no ciclo de princípios, quando você começa a praticar os princípios, quando você entra numa operação de uma esfera de honra, tudo é destravado. Ambiente de honra traz milagres, poder, prosperidade. Aonde não há honra, não tem como Jesus operar. Mas acontece um milagre aqui, acontece um milagre lá. Profeta, na sua pátria não tem honra. Quando ele falou de casa, está falando do local. Mas eu vejo um milagre aqui, um milagre lá. Por que você vê poucas coisas acontecer? Porque há uma atmosfera neste lugar de incredulidade. Pessoas que não querem estar debaixo da nuvem. Com Moisés. Pessoas que querem, eu vou viver o meu chamar, mas sou eu e Deus. Não existe. Porque o chamado é salvação. Isso ele já fez. Viver o propósito, Deus tem um propósito grandioso na tua vida, mas tendo uma visão que ele deu a Moisés.
ele não pega o propósito e tira. Ah, mas eu vi Escuta, quando ele vê que você está amadurecido, entendeu tudo o que ele está falando com você e cumpre tudo que ele está falando com você, aí é onde que você vê ele tirar e fazer você andar debaixo de uma cobertura que até então você estava, mas agora vivendo teu propósito de uma outra maneira. Mas para chegar nesse nível, irmão, é muito joelho no chão, em jejum e oração. Aí, para finalizar, João 6, eu falei que ia falar, ele puxou pelo cabelo. O Senhor está dizendo, Ezequiel, preciso tirar você desse corpo, dessa visão humana, e te levar para um mundo espiritual comigo. Eu preciso que você entenda meus princípios. Preciso que você obedeça as minhas leis, meus mandamentos, mas dentro de uma visão que eu estou dando a Moisés. Tanto que quando Deus fala assim, agora chegou a tua hora, Josué, Moisés, você não vai entrar. Eu vou te tirar de cena, porque agora estou levantando outra pessoa para levar o meu povo agora para derrubar as muralhas. Você era para tirar do Egito e levar para uma terra que emana leite e mel. Ó, só olha. Eles vão entrar. Acabou o que você precisava fazer. Agora deixa com Josué, porque eles vão cercar Jericó. Então vem, vamos embora, chegou a tua hora. Até o demônio queria o corpo de Moisés, de tão santificado que era o corpo dele diante da vontade de Deus. Quer dizer, não era só o espírito, não era só a alma, mas o corpo todo de Moisés era totalmente de Cristo, de Deus, de Jesus. E é isso que Deus quer de você para fazer tornar real o que Ele precisa fazer na sua vida, na sua casa, na sua geração. Agora João 6, não falei do sexto? Vamos lá. Isso aqui é para aqueles que daqui a pouco vai dar dízimo e oferta. Chega lá, em João 6, você vê a multiplicação do pães e do peixe. Você vai ver que Jesus estava no deserto. Como que vai fazer algo brotar no deserto? Não tem, é deserto. Não tem como. É deserto. E só de homens havia 5 mil homens. Totalizando mais ou menos com crianças e mulheres, era mais de 15 mil pessoas que eles precisavam alimentar. Aí ele chega e pergunta para Filipe: Filipe, como que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Aí Filipe pega e fala assim, ó, para alimentar todo esse povo, nós vamos ter que sacar R$200 por cada um deles. Que aqui diz 200 ciclos de pratas. Mas vamos dizer R$200. Para cada cabeça aí nós vamos ter que sacar. Aí Deus está querendo dizer para ele assim: eu não quero que você veja o que está lá guardado na tua conta. Eu quero que você veja aquilo que eu vou fazer. É como se eu quisesse dizer para você: você não depende do que está lá, você depende do que eu vou fazer. Aí você pega, ele pega, de repente chega um outro discípulo chamado André e diz: está aqui um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava num lugar deserto, numa terra seca. Aí Deus diz assim: manda todos sentar no chão, porque nós vamos alimentar eles. Eles estavam no deserto. O deserto não tem vida. Só que eles sentam em cima de uma grama verdinha. Deus prepara até grama para você sentar. Era um lugar sem vida. Ele prepara uma grama e verdinha para você sentar. Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. Ele pega aqueles pães e ele dá graça.
E começa a passar para as mãos dos seus discípulos. E seus discípulos vão repassando para todo aquele povo. Quase 15 mil pessoas. Ele vai repassando para todo aquele povo. Ele alimenta. Confia. Ele alimenta. Confia. Ele faz. Confia. Ele opera. Confia. Aí ele pega agora daqueles 5 pães e 2 peixinhos e sobra. Ele alimenta tudo aquele povo e ainda sobra 12 cestos. Presta atenção, é um lugar deserto, não tinha ventinha. Não tinha ventinha. Aonde vai colocar 12 cestos, que os cestos eram grandes, lotado de pães, se não tinha ventinha? O Senhor diz, não vai ter desperdício. Eu vou dar o suficiente para você carregar. Eu vou dar o suficiente para você se alimentar e vou dar para você sobejar. Só que eu não vou deixar você carregar em qualquer lugar. De repente, imagino eu conjecturando, talvez aquela bandeja ou aquele cestinho pequeno, que talvez estava o pão, estava os peixinhos, Deus faz 12 cestos grandes. O que ele está dizendo aqui? Você pode estar no deserto, mas eu multiplico aquilo que eu preciso fazer na tua vida para você ter. Num lugar improvável, numa situação improvável, Deus pega e faz o quê? Mostra aqui, faz. O que eu quero falar para você? Chega em casa, amanhã, assista de novo essa ministração. Para você entender o que Deus está falando, porque Deus está falando para você, eu quero chegar numa intimidade profunda, você vai ser usado para falar o que eu quero, não é o teu querer, não é a tua vontade, não é do teu jeito, é do meu jeito, a glória é minha, o poder é meu, quem faz sou eu. Ele está falando o quê? Você não quer vitória, você não quer bênção, então obedeça as leis, obedeça o mandamento, mas também obedeça o dízimo e oferta. Não queira abrir algo. Presta atenção, meu amado, minha amada. Não queira abrir algo, fazer algo, sem ser um dizimista ofertante fiel. Dizimista ofertante fiel. Por quê? Porque Deus diz, não se apegue aonde a traça, a ferrugem corrói. O teu coração tem que estar em mim. Se teu coração estiver no que você ganha, no teu R$100 que dá de dízimo, ou no teu R$300 que está de dízimo, se você acha que isso é muito, irmão, então eu vou te dizer, vai corroer. Entra e sai, e você não sabe o que está acontecendo. Aí você é fiel, mas aí você não obedece os princípios. Então Deus está dizendo, para andar em mim, seja perfeito. Ele está vendo como você está carregando a presença dele. Ele confiou a presença dele para você carregar. E ele está vendo. Ele está vendo que você não obedece nem a lei da terra, imagine a do céu. Ele está vendo. Ele está vendo. Às vezes, tem pessoas que não se alimentam, porque a dor está tanto, não quer viver. Então ele está vendo que você está fazendo o quê? Se suicidando. Meu filho está desse tamanho. Meu filho está desse tamanho. Vai lá, come mais. Quer batatinha? Quer hambúrguer? Quer pizza? O que você quer? Ah, chuchu não. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo quando ele diz assim, ó, se viu? Por isso que não cresce. Ele está vendo que você também não cresce, porque também não está obedecendo o Papai do Céu. Ele está vendo. Ele está vendo a tua fraqueza, mas ele está falando assim para aquele que é fraco.
Na tua fraqueza eu vou fazer você se tornar uma pessoa forte por causa da minha presença. Então não chame uma pessoa que sofre às vezes de algum tipo de ansiedade, vamos falar assim para não falar, né? Não julgue. Porque você carrega em você uma presença. E quando você olha para o teu irmão, você vê a presença que você carrega. E Deus está olhando para você. Ele quer fazer para você. Mas você está dentro de um ministério. Que o caminho é esse. A visão é essa. Só que agora depende de você. Porque é o que você carrega que vai fazer a diferença. A unção está em você. O Espírito de Deus está em você. Ele está aqui, ó. Vai. Só esperando. Pode me confrontar. Irmão, pode me confrontar. Eu falei isso para a Larissa. Pode me confrontar. Pode falar o que quiser de mim. Pode falar que eu sou grossa. Pode falar o que quiser de mim. Mas todas as vezes que alguém pede uma ajuda para mim, eu não fecho a porta. E vou dizer, não tenho casa de recuperação. Eu vou atrás pedindo para todo mundo casa de recuperação. Até achar alguém que queira me ajudar. Não conheço ninguém que possa me ajudar financeiramente. Que diante da obra de Deus, eu não conheço. Irmãos, eu não conheço ninguém que possa me ajudar com cesta básica. Por isso que eu peço 1 quilinho de cesta básica, 1 quilinho de alimento para cada irmão, todo domingo cada um trazer. Porque uma hora você vai enxergar o cesto. Se você está andando em tudo certinho, uma hora você vai enxergar o cesto. Irmãos, eu cheguei, porque para mim não tem esse problema. Está passando fome, necessidade, precisa de cesta básica? Liguei para o Elias e falei, Elias, eu preciso uma cesta, me dá. Eu precisava pedir para ele? Não. Mas antes eu pedi para ele, para não ver ninguém passar necessidade. Eu faço de tudo, que posso, o que eu não posso, para ajudar alguém. Porque quando olho para você, eu olho para o irmão, olho para uma irmã, eu não vejo qualquer um. Mas eu vejo a presença do meu Deus, a qual eu carrego. E se você está aqui nesta noite, querendo dessa ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Coloca aqui para mim o negócio do dízimo de oferta. Para aqueles que quiserem ofertar, quiserem dizimar. Não precisa passar. Porque não adianta, ninguém põe. Não vou mentir, irmãos. Se você vê os valores que está entrando de oferta, só sexta entrou 5. Entrou 10 da Larissa na chave Pix, foi a única que ofertou. E 5 que entrou aqui, que foi a apóstola Marli que deu. Não entrou mais nada. Você não vá para lá. Vou. Não vá. Vou. Tá bom. Não falo mais nada. Está comendo direito? Não está? Não falo mais nada. Para de falar mal do irmão. Está falando ainda? Para de pensar isso. Está pensando ainda? Não falo mais nada. Deixar Deus fazer. Deixar Deus fazer. Ele sabe, cada um de nós aqui, quem está sendo fiel ou não. E Ele sabe aquele que está provocando o seu milagre. E vou falar para você mais uma vez. Não faça empréstimo. Limpa teu nome. Esse 100, esse 50, esse 200 que você está guardando, vai ser os cestos. Ele não falou? Ele vai fazer. Só vai fazendo a tua parte, vai juntando aos poucos. Porque nesse pouco Deus vai fazer multiplicação. Só que seja fiel em tudo. Tudo. E Deus fará em você. Comprei esse olhinho. Na hora, ele espirra.
Se viu? Não espirra bem? Limpei minha casa hoje, passei pano no chão, tudo assim. Eu vi, não sei que irmã falou para mim, você fica passando na parede, deixa tudo manchado. Fiquei assim na minha casa, Senhor, é tua casa, o Senhor me deu, o Senhor honrou, esse terreno é meu, esse cachorrinho é minha, essas plantinhas têm que viver, nada de dengue. E comecei a espirrar. Minha casa, entrei em cada cômodo, fui lá na garagem, essa aqui é a minha nossa fonte de renda, aqui, para a honra e glória do Senhor, e comecei. Espirrar em você, para você ficar bem liso, para você escorregar no poder de Deus. Para ser bem liso assim, para escorregar no poder de Deus, está precisando um pouco. Você está entendendo? Esse azeite precisa, ó. Entendeu? Precisa, ó. Ó, irmão velho, vamos pegar aí, irmão velho. Vamos aí. Está entendendo? Está precisando. O azeite está precisando descer. Se não quer um milagre, a unção precisa se manifestar. A glória tem que descer. O poder tem que vir sobre a sua vida. Isso aqui, ó, tem que espirrar longe. Está em você, tem que espirrar longe. Ó, tem que espirrar longe, ó. Você está passando na rua, tem que espirrar longe. O teu milagre não pode ser pela metade. O teu milagre tem que ser por completo. E é isso que nós vamos viver. Não a metade, mas o completo. O inteiro que Deus deu para cada um de nós. Amém? Se coloca de pé. Quarta-feira, culto com o pastor Antônio ministrando ao nosso coração. E vamos... É mesmo, esqueci da ripa. E vamos... Tem que pegar lá. Vou encerrar o culto, mas vai lá pegar o tapete. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz... Está encerrado em nome de Jesus. E quem quiser